Meus irmãos, capítulo 1 de João 6, diz assim: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Nós estamos diante de livros proféticos na Bíblia Sagrada. Um dos 12 profetas menores, profeta Jonas, e dentro da Bíblia nós encontramos 12 profetas menores e 4 profetas maiores. E a razão de ser denominado profetas menores não é pelo fato de ser melhor do que os demais profetas maiores, mas é pela razão de que os profetas maiores têm mais escrito do que os profetas menores. O profeta Jonas, por sua vez, ele está localizado entre essa classe a qual denominamos de profetas menores, e dentro do seu livro nós encontramos 4 capítulos, e se nós atentarmos para estes 4 capítulos, nós podemos encontrar as 4 fases de um missionário. Tratando de tudo de missões, nós encontramos 4 fases na vida de um missionário dentro de cada um dos capítulos do livro do profeta Jonas. Quando analisamos este livro de Jonas, nós vamos compreender que o mesmo é de sua própria autoria. O profeta Jonas faz questão de nos contar a sua história quando estava aqui nessa terra. Jonas, ele era filho de Amitai. O nome de Jonas significa pomba, e pomba na Bíblia é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba, e a pomba é o significado do nome do profeta. Eu acho muito interessante que logo nós vamos perceber que Jonas ele vai estar fugindo do chamado profético. Jonas vai estar fugindo de uma obra missionária, quando Deus lhe ordena a ir profetizar, a ir pregar a sua palavra. E baseado no significado do nome de Jonas, que é pomba, nós compreendemos um ponto muito importante, que a pomba ela foi feita por Deus para voar perto. Você nunca vai ver uma pomba voando para longe. A pomba foi feita para voar perto. E Jonas queria voar longe. Jonas queria ir para longe quando ele decide fugir da obra missionária, quando decide fugir da presença, da obra que Deus havia lhe ordenado, lhe confiado. É interessante que Jonas ele vivia perto de Nazaré, o mesmo local, a mesma cidade onde Cristo viveu. Cristo, como você conhece, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, nasceu em Belém, viveu em Nazaré. Então Jonas viveu ali por perto de Nazaré. E é muito interessante, meus irmãos, que Jonas tem esse chamado da parte do próprio Deus para pregar o Evangelho, para pregar a sua palavra, para profetizar a sua palavra de confronto, palavra de arrependimento, mas que vai trazer salvação ao ser humano, vai trazer um confronto, mas vai gerar salvação em vidas. E eu acho interessante que Deus chama o profeta para profetizar, chama o profeta para pregar, e você percebe na Bíblia o profeta correndo, o profeta fugindo da obra que Deus havia lhe confiado. E quando nós olhamos para os dias de hoje, tem muitas pessoas que estão fugindo daquilo que Deus confiou em suas mãos para fazer. Tem muitas pessoas que Deus chamou para pregar e está fugindo dessa obra. Tem muitas pessoas que Deus chamou para cantar e não quer cantar. Muitas pessoas que Deus chamou para fazer a sua obra e não querem cumprir com esse chamado. Muitas pessoas que Deus chamou para a obra missionária
estão fugindo dessa chamada. Entenda uma coisa: se Deus te chamou, é porque Ele confia em você para fazer. Ainda que o ser humano não acredite em você, ainda que o ser humano menospreze você, critique você, se Deus confiou em tuas mãos, é porque Ele acredita no teu potencial para fazer a obra dele, para o nome dele ser glorificado. E Jonas vai fugir. Jonas foi chamado para pregar a uma nação pagã, foi chamado para pregar um povo pagão. É interessante, meus irmãos, que foi por volta de 800 a 750 a.C. que Jonas tem essa missão, essa responsabilidade para pregar para um povo pagão. E eu acho muito linda a história do profeta Jonas, ao mesmo tempo triste, porque o profeta tem essa missão de pregar a um grupo pagão, mais de 120 mil pessoas da cidade que não temia ao Senhor. E quando você vai olhar a biografia da cidade, a biografia deste povo, que Jonas teve essa incumbência de poder pregar, você vai ver que é o povo Eteu. Que povo é esse? É o povo que corta a cabeça das pessoas, corta braço, corta pescoço. É o povo que coloca um anzol na boca das pessoas e sai arrastando na cidade. E qual é a missão do profeta? É pregar arrependimento, é pregar o juízo do Senhor. É interessante, irmãos, que as pessoas criticam Jonas. Por quê? Porque fugiu, não quis pregar em Nínive. Critica Jonas porque está fugindo do seu ministério profético. Era para ir lá pregar e Jonas foge, está com medo, está mais preocupado com si próprio. Mas nós não podemos ser hipócritas, porque em pleno século XXI, aonde você não vê ninguém correndo atrás de nós com espada, com arma de fogo para nos matar, temos liberdade de pregar nas praças e muitas vezes não pregamos o Evangelho. Temos liberdade de andar com a Bíblia embaixo do braço, mas preferimos levar a Bíblia no celular para o culto. Temos liberdade de andar por aí dizendo que somos crentes e muitas vezes temos vergonha de cumprimentar o irmão com a paz do Senhor na rua, no mercado, no trabalho. E Deus está dizendo: desperta, não critica Jonas, não julga o profeta, porque tem uma missão sobre a nossa vida. Tem essa missão de pregar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus. E Jonas sempre foi chamado por Deus para ir até Nínive pregar, profetizar. E Jonas vai fugir dessa missão. No capítulo 1 você vê essa história. Deus dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. A sua malícia subiu até mim. Deus chama: Jonas, vai lá e prega. Clama contra Nínive. E a Bíblia diz que Jonas se levanta para fugir da presença de Deus, para ir para Tarsis. Aleluia. Jonas, ele foge da missão e ele vai até Jope, versículo 3, foge para ir para Tarsis. Descendo até Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Ele pagou a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, fugindo da face do Senhor. Então Jonas, ele tem a missão de pregar em Nínive. Ele vai descer para Jope para pregar o navio e ir para Tarsis. Ele não quer ir para Nínive, ele quer fugir e ir para Tarsis. Isso aqui é interessante, porque quando fugiu da missão, ele foi até Jope. E o que é Jope? É uma cidade portuária. Jope é uma cidade portuária, e é para lá que Jonas desce. Essa cidade está na costa do mar Mediterrâneo. É para lá que Jonas vai, para embarcar, para entrar no navio e descer para Tarsis.
contrária. E quem desobedece a Deus só anda em direção contrária. Quem não obedece a chamada só anda em direção contrária. Estamos em culto de missões, deixa eu falar essa noite. Pregar o Evangelho a toda criatura é uma ordem do próprio Jesus. E tem gente que diz: eu não sei pregar, não tenho o dom de pregar. Mas pregar não é questão de dom, pregar é questão de obediência ao Evangelho. É questão de obedecer. Glória a Deus. E Jonas vai fugir, vai para a direção contrária. E Jonas vai descer para Tarsis. É tão interessante, irmãos, Deus é justo, que Jonas ele vai descer para Tarsis, mas nunca chegou em Tarsis. Ele vai descer para ir para Tarsis, mas nunca chega lá. A Bíblia nos mostra que Jonas entra no barco, entra naquela embarcação, vai descer para o meio do barco, e Jonas ele vai dormir. E o texto no versículo 5 diz que Jonas dormia um profundo sono. Está no barco, está dormindo, está em um profundo sono. E é tão interessante que vai vir um vendaval contra a embarcação, e vai vir um forte vento, uma forte tempestade contra a embarcação, e Jonas está dormindo no barco, e o sono está tão bom que o barco está afundando e Jonas não está nem aí. O sono está tão profundo que o barco está afundando e Jonas não está percebendo. É consequência de pessoas que não obedecem a direção que Deus lhe ordena aí. E Jonas está indo nessa, o barco está afundando, Jonas está dormindo. Irmãos, cuidado com Jonas que está andando ao seu lado. Você observa que o próprio Deus envia a tempestade contra a embarcação. Nem todo vendaval é o diabo que manda. Nem toda prova é o diabo que vem contra a sua vida. Tem vento que o próprio Deus sopra para trazer vidas para a presença dele. E o vento sopra. Entenda uma coisa: Jonas está dentro do barco, e enquanto Jonas está dentro do barco e o vento está soprando a embarcação, todos os marinheiros, todas as pessoas estão correndo perigo. Talvez você, vamos conjecturar aqui para você entender, mas é uma verdade. Você que tem carro, talvez você já passou de carro por aí, e você viu alguma pessoa que você conhece, e você não sentiu o coração de dar carona para aquela pessoa. É Deus te livrando de Jonas. É Deus te livrando de problema. Porque se Jonas está dentro do seu barco, alguma coisa ruim pode acontecer. E tem muitas pessoas que estão fingindo o chamado. Jonas, cuidado, sai de perto dessa amizade, que Deus tem obra com ele, tem obra com ela, e ela está fugindo. Cuidado, porque a consequência pode te atingir. E acontece com Jonas. O povo está correndo perigo por causa de Jonas. Jonas é profeta, mas dentro do seu barco ele vai afundar o seu barco. Jonas é profeta, mas dentro do seu barco alguma coisa péssima está prestes a acontecer. Cuidado, tem pessoas que têm chamada, mas está fugindo, e se estiver perto de você, cuidado, porque você pode sofrer consequências. Cuidado. E Jonas está fugindo, só que é tão interessante, porque até o momento está tudo dando certo. Ele vai para Jope, ele compra passagem, ele paga a sua passagem, está tudo ok até aí. Ele entra no barco, ele está lá, ele vai descer no barco, ele vai deitar, ele vai dormir. Ele vai dormir, vai descansar, vai ter um sono profundo. Está dando tudo certo. Se você não gravar nada na pregação, eu quero que você grave isso agora. Não é porque está dando certo
no controle. Jonas está fugindo de uma chamada, está fugindo de uma missão que Deus lhe ordenou fazer e entregar. Não é porque está dando certo que significa que Deus está no controle. Da mesma forma, não é porque deu errado alguma coisa em sua vida que significa que Deus não está no controle. Jonas vai fugir. E é muito interessante, irmãos, porque tem muitas pessoas igual ao pior Jonas no século XXI, que não quer pregar o Evangelho, não quer pregar a palavra de Deus, não convida ninguém para o culto, não evangeliza a sua própria família, não dá testemunho dentro da sua própria casa. Cuidado, Jonas, cuidado, se você é o Jonas da vida, é noite de despertamento, é tempo de despertar. Cuidado, Jonas, por que, pregador? Porque se você não acordar, Deus vai fazer algo para te acordar. E Jonas está no barco e não acorda. E Deus é obrigado a fazer alguma coisa para acordar o profeta. Se você não acordar, Deus vai fazer algo para acordar você. Acorda, Jonas, desperta, levanta-te, dormente, diz o versículo 6. Jonas está fugindo, o peixe está correndo, mas um dia o peixe vai achar o profeta. Não adianta Jonas fugir, porque até hoje o peixe corre, mas uma hora ou outra o peixe vai achar Jonas e vai engolir o profeta que está fugindo da jornada. Jonas foge, diz o texto, resumo da história. Jonas vai conversar com os marinheiros, lança dentro do mar. Quando lança Jonas dentro do mar, o mar se acalma. Porém, Jonas vai ser engolido por um grande peixe. O grande peixe vai encontrar Jonas. Cristo, ao fazer menção de Jonas no Novo Testamento, diz que foi uma baleia, pegando a expressão de grande peixe. Jonas, ele vai ser engolido por um grande peixe, porque está fugindo do chamado de Deus para a sua vida. E Jonas, quando você observa que ele vai fugir de Nínive para ir para Tarsis, Jonas está saindo de uma rota profética, está indo em direção a uma rota comercialista, porque o caminho que Deus tinha para Jonas é um caminho profético. O caminho que Deus tem para o profeta é uma rota profética, porém o profeta vai abandonar essa rota para ir para uma rota comercialista. É interessante que Nínive, quando você olha para Nínive, você vai perceber que Nínive é uma cidade alta. Nínive é uma cidade alta, ou seja, Deus tinha caminhos altos para Jonas, Deus tinha caminhos altos para o profeta. Porém Jonas vai fugir para ir para Tarsis. O que é Tarsis? Ao contrário de Nínive, Tarsis é uma cidade baixa. Quando o crente desobedece Deus, ele só cai. Quando o crente sai da rota profética, ele só vai para a rota comercialista, ele só cai, só sai da presença de Deus, não sai da rota profética. Vai fugir para ir para Nínive, para uma cidade baixa. Jonas não volta para pregar porque pensa que está tudo certo, que está tudo ok. Aí Deus usa um grande peixe. É tão interessante que Deus dá ordem para o peixe vomitar Jonas. Só que quando você olha para um grande peixe, você vai entender o quê? Que o peixe é indomável. E Deus está conseguindo domar o peixe. Um ser que é indomável. Jonas é domável, está desobedecendo a Deus. E o peixe está obedecendo a Deus. Deus manda vomitar Jonas. E o peixe vomitou. Deus dá ordem para o peixe vomitar o profeta. E o peixe vomita o profeta.
Jonas, não era para sentir. Você observa mais uma vez que Jonas está preocupado mais com a sua vida do que com as 120 mil almas que estavam perecendo, do que com as 120 mil almas que estavam cometendo delitos, desagradando a Deus. Entenda uma coisa: todo mundo que está fora da rota de Deus não tem paz. Quer ter paz? Entra para a rota de Deus. Quer ter paz em sua vida? Entra para a rota profética hoje. Sai da rota comercialista. Entra para a rota que Deus te chamou, para a rota profética. E Jonas vai descer. Vai descer, irmãos. Quem está fora da rota só desce. Quem está fora da chamada de Deus só cai. Não adianta fugir. Tem chamada, está pensando em desistir, então agradeça a Deus, porque verdadeiramente você foi chamado por Deus. Porque o chamado traz lágrimas, o chamado dói, mas vale a pena ser crente, vale a pena ser fiel a Deus, porque um dia nós vamos encontrar com Ele nos ares, glorificar Ele eternamente, porque Ele vai voltar para buscar a igreja. Jonas vai fugir da presença de Deus e vai descer. Vai descer, vai descer. Jonas, ele desce, irmãos. Desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão, dormiu um sono profundo, desceu para o mar, desceu para a baleia. E Jonas desceu tanto, irmãos, que a Bíblia diz que Jonas vai orar ao Senhor. E Jonas, após orar, antes de orar, ele vai dizer: do ventre do inferno eu gritei. Observe as quedas de Jonas por sair da rota profética. Desce para Jope, desce para o navio, desce para o porão, dorme no sono profundo, desce para o mar, desce para a baleia. Do ventre do inferno eu gritei. O homem que está em desobediência a Deus, ele só cai. No versículo 6, que tens por mente, levanta-te. E a palavra de Deus para essa igreja hoje é: levanta-te hoje. Levanta-te hoje. Levanta-te. Jonas estava dormindo, pensa Deus dizendo: levanta, louco. Desperta, acorda. A palavra de Deus para a nossa igreja nesse culto de missões é: levanta, desperta, prega com a sua própria vida. Aleluia. Tem gente, irmãos, que ele prega com o seu próprio testemunho. Eliseu está passando, não abre a boca para falar nada, e a mulher olha e fala: verdadeiramente ali vai o homem de Deus. Prega com a sua atitude, mas pregue. Prega com o testemunho, mas pregue. Tem gente que nunca vai pegar a Bíblia para ler, mas você será a Bíblia que as pessoas lá fora estão lendo. Seja um bom crente, seja uma boa irmã no círculo de oração aqui dentro, e seja uma boa esposa em casa, seja um bom obreiro aqui dentro, mas seja um bom pai em casa, um bom marido em casa. Seja um crente de verdade, prega com atitude no trabalho, em casa, na rua, onde passar, mas prague o Evangelho. Anuncie o Evangelho, porque foi para isso que Cristo nos chamou, para pregar a sua palavra, em tempo e em fora de tempo. Eu encerro dizendo que a igreja primitiva cresceu em um período de 30 anos, de uma forma extraordinária, sem o apoio das redes sociais, nada contra, sem o apoio do WhatsApp, sem o apoio do Facebook, sem o YouTube, sem o Instagram, sem o TikTok. A igreja primitiva cresceu, a igreja primitiva explodiu de uma forma extraordinária. E nós hoje
Temos todas essas ferramentas em nossas mãos. E a igreja precisa crescer. A igreja precisa avançar. O que tem que fechar são os bares lá fora. A igreja tem que continuar de portas abertas pregando o evangelho. O que tem que fechar são os prostíbulos lá fora. A igreja tem que continuar de porta aberta pregando que Jesus salva. O que tem que fechar são as bocas de fumo da esquina. A igreja vai continuar de cabeça erguida pregando que Jesus liberta. Ele nos chamou para a obra missionária. Não desista da obra missionária, não desista de pregar o evangelho. Deus abençoe, fica de pé, deixa eu orar para a sua vida.